é a expressão da sociedade, como uma palavra é a expressão do homem. Com essa frase de Luiz de Bonos, iniciamos mais uma edição do Papo Arretado. E a nossa convidada de hoje é Mirna Queiroz, jornalista, curadora e produtora luso-brasileira, e também é fundadora e diretora executiva da revista Pessoa. Bem, para começar, quando surgiu o seu interesse pela literatura e qual a sua maior influência? Eu sou originalmente jornalista, né? E na primeira fase da minha carreira como jornalista, eu tinha muito interesse em política. E depois fui alargando meus interesses, e meu segundo maior interesse foi a área cultural. Já paralelamente à política, a área cultural sempre me atraiu muito. Li desde cedo, na minha casa tinha uma boa biblioteca, mas o caminho profissional acho que foi logo, foi mesmo com o jornalismo, que me levou a entender os processos por trás do livro, não é? Processo de edição, de legitimação, e comecei a cobrir essa área como jornalista. E eu vivi em Portugal na década de 90, eu vivi em Lisboa como stringer da Rádio BBC de Londres. Eu costumo dizer, e é verdade, que eu acho que eu tornei uma grande leitora em Portugal. Aí em Portugal me abriu um mundo mesmo, em termos de literatura. Eu tinha acesso, e o acesso era mais democrático do que no Brasil, a grandes clássicos da literatura portuguesa, literatura contemporânea, e principalmente literatura africana de língua portuguesa, que não chegava no Brasil ainda, quando eu era jovem, né? Esse fluxo era muito mais lento, assim, o nome começava a circular aqui só 10 anos depois, que é mais ou menos o caso do Mia Couto, é que ia para o Brasil, e com insistência dos portugueses e tal, e com a ajuda da academia, né? A academia brasileira também costumava se debruçar sobre esses autores e acabava pressionando o mercado editorial a publicá-los. Depois eu fiz muitas vezes na minha vida, e quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi abrir uma revista de literatura, que também era uma forma de me conectar com esse universo de língua portuguesa que sempre me interessou muito. Acho que é um universo riquíssimo, que eu conheci melhor nessa passagem por Portugal, e depois numa passagem por São Tomé e Príncipe. Eu vivi 2 anos em São Tomé e Príncipe, e achava que se eu não criasse um projeto que conectasse essas relações atlânticas, eu ia perder todo o meu investimento nesse mar de cultura, esse caldo cultural que girava em torno da língua portuguesa, e não só, não é? Esses países de língua portuguesa na África, de língua oficial portuguesa, na verdade, são multilingües. E outra coisa que ainda não tinha nem sequer despertado o meu interesse, o multilinguismo, até eu descobri que no Brasil também nós, na verdade, somos multilinguistas, não é? Então, aí a revista Pessoa nasce desse interesse, de não perder esse laço, essa ligação, de poder me aprofundar ainda mais nesses estudos, nessas pesquisas, nesse repertório que me interessava tanto, e que eu achava que era fundamental também na época no Brasil, como ferramenta de conhecimento da nossa própria história, não é? Na época que saiu a revista Pessoa, tinha acabado de ser promulgada aquela lei que obrigava as escolas públicas a ensinarem, né, oferecerem conteúdo sobre história africana. Então, para mim, estava fazendo muito sentido retomar esses temas e oferecer para o brasileiro os seus traços, né, pelo viés literário, apresentar essa carga histórica que a gente tem e que explica muito do que nós vivemos hoje, não é? E então essa mais ou menos é a trajetória da revista, dedicada basicamente, esse seu grande recorte, à literatura de língua portuguesa contemporânea. E agora, aqui em Portugal, eu fico ainda mais próxima dos africanos, e estou tendo a possibilidade de publicar mais africanos, descobrir novas vozes. Tem sido uma experiência muito rica.
quando você decidiu expandir a revista Pessoa para o meio digital? Na verdade, 10 anos atrás, o digital já tinha mostrado que vinha com força, né? E nós conseguimos fazer as primeiras edições impressas, as primeiras 4 edições foram distribuídas em papel com o apoio do Museu da Língua Portuguesa. Mas para promover esse diálogo com Angola, com Moçambique, Portugal, Cabo Verde, não tinha condição nenhuma, né, de chegar até eles com uma revista impressa. E, para falar a verdade, mesmo no Brasil, a gente só conseguia circular em São Paulo, na capital, né? Então, a aposta sempre foi impresso e digital, né? Os 2 formatos. Mas mesmo o impresso no Brasil ficou inviável, né? Porque é caro. E acabava não chegando também onde eu queria, o alcance era muito restrito, aí eu resolvi apostar com força no digital e foi a melhor decisão. Eu estudei em outros países experiências com publicações culturais digitais, fui tentando buscar incrementar o site, implementar mecanismos que facilitassem a navegação, o acesso, recursos que pudessem trazer alguma receita de manutenção do site, e o site realmente tem muito alcance fora do Brasil, muito alcance, cada vez maior, inclusive em Angola, Moçambique, e para minha surpresa tem muito alcance nos Estados Unidos, na França, Alemanha, Inglaterra, porque numa determinada época em que os departamentos de língua e literatura de língua portuguesa nas universidades internacionais se apoiavam muito na revista, porque era a única publicação dedicada, não acadêmica, né? Porque as acadêmicas há muitos e ótimas, dedicadas à literatura contemporânea de língua portuguesa. Que tipo de material é possível encontrar no site da revista? Olha, assim, nós tínhamos 2 eixos principais, que era ficção em prosa, né? E poesia. Todo mês nós publicamos um autor de língua portuguesa desses 2 gêneros. Depois tem uma seção para crônicas, tem uma seção para pensatas, e essa é uma seção que eu quero ampliar cada vez mais, e cada vez mais a revista vai se configurando como uma revista de ideias, não é? Óbvio que vai passar pelo livro, mas a gente vai discutir mais história, filosofia, mas eu não vou abandonar, não vou abrir mão da ficção de língua portuguesa, não é? Além de crônicas, pensatas, tem perfis, tem entrevistas com escritores ou com figuras do meio literário. Tem uma seção que eu gosto muito, que é uma seção de artes visuais, de interlocução com da literatura com outras artes, reportagens, uma seção de notas de acontecimento do mercado editorial. Tem colunas de opinião, colunas que estão muito próximas do nosso cotidiano, do que a gente tem assistido, que a gente tem visto politicamente, os seus reflexos no âmbito cultural. Então eu acho que é uma revista ampla e bastante polifônica, porque também fala com vários públicos diferentes. Então você tem uma revista que pode trazer um material bastante acessível para quem está tentando iniciar, tentar perceber o que é a literatura de língua portuguesa, que na verdade nem cabe nesse chapéu a literatura, né? São as literaturas com as suas complexidades todas, mas também artigos de maior fôlego para leitores mais habituados, que já navegam nessa literatura há mais tempo. Em que consiste o The Pessoa Festival? Como é que surgiu? Foi essa a pergunta? Como surgiu, o que é? Foi naturalmente a partir de uma parceria que eu tenho. A revista sempre também investiu muito em parcerias institucionais, né? E também sempre teve essa ambição de mostrar a nossa literatura lá fora. E uma das nossas parcerias foi com uma plataforma chamada Words Without Borders, Palavras Sem Fronteiras.
a nossa troca de conteúdo. Então, assim, os autores de língua portuguesa, alguns dos autores de língua portuguesa que eu publico na revista, a Word.Boards, na figura do Eric Becker, o editor e tradutor, seleciona, verte para o inglês e publica na plataforma Word.Borders. Ao final de 2 anos, nós tínhamos um material muito rico, muito interessante. E aí que eu acho interessante, como eles não são excludentes dos formatos impresso e digital. Nós resolvemos também juntar esse material e imprimir para chegar a um outro público, um público que ainda não gosta do digital, que não tá acostumado, e para dar um outro tipo de materialidade também ao conteúdo. Aí íamos lançar, então, essa antologia com cerca, acho que, de 15 autores nos Estados Unidos. E a coisa ganhou uma outra proporção. Os nomes realmente eram muito fortes e o trabalho estava bacana, bonito. E o Eric teve a ideia de fazer uma parceria com a Universidade de Columbia, em Nova York, e convidar alguns autores para participar, para discutirem, né, os seus textos durante uma conversa com escritores e críticos literários norte-americanos, o que eu achei bárbaro, porque finalmente dava a possibilidade desse mercado norte-americano ler a nossa literatura, entendeu? Que não é muito traduzida, né? São poucos livros que são traduzidos e são publicados nos Estados Unidos, poucos livros brasileiros ou portugueses, e muitas vezes ficam perdidos nas prateleiras. Era interessante, era importante criar um evento em que realmente os escritores nossos pudessem conversar com críticos literários americanos, editores americanos, de fato promover um diálogo, né? E aí acabou virando o Festival Pessoa, que teve também um desdobramento em Lisboa no ano passado. Também trouxemos alguns autores, foi belíssimo o festival, com boa audiência. E esse ano, infelizmente, não teve por causa da Covid. E agora eu não sei se nós vamos voltar a fazer o festival em Nova York. E em Lisboa eu estou com um projeto novo, talvez o festival ganhe uma outra configuração. Eu acho que já não vale a pena ficar repetindo também aquele formato, e eu acho que existe um certo esgotamento. Aí tem que pensar agora o que fazer a partir de 2021, que eu acho que tudo vai ser muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Uma das ações da revista Pessoa foi o projeto Cartas de um Outro Tempo. Como surgiu esse projeto? Eu amo esse projeto. Surgiu da necessidade de tentar captar o que estava acontecendo naquele momento, não é? Um momento muito difícil, um choque para todo mundo, né? Muitas pessoas não tinham vivido nada parecido com aquilo. E nós podíamos ficar simplesmente atônitos ou tentar fazer alguma coisa para que levantações, né? E que apontasse para algum sentido naquilo tudo. Eu não quis. Acho que a saída natural era pedir que os escritores ficcionassem a crise sanitária. Eu queria algo diferente, eu queria algo mais intimista mesmo, entendeu? Que as pessoas pudessem se colocar para fora para que outras se identificassem com aquilo que elas estavam vivendo. E aí fiquei pensando, e eu sou apaixonada por carta, sou apaixonada. Minha revista tem muitas cartas, você pode procurar, tem muito material de troca de cartas com escritores, Mário de Andrade, enfim. Ana Cristina César, recentemente nós publicamos algumas cartas dela. Então, para mim foi assim, cartas, não tinha dúvida, né? E aí comecei a selecionar alguns autores, aquelas pessoas, sabe, que você gostaria de ouvir, com quem você gostaria de conversar naquele seu momento de grande interrogação. E a adesão foi muito instantânea, muito boa. As pessoas adoraram a ideia. Também elas sentiam necessidade de falar. Eu acho que era isso também, né? E falar. E a proposta tem que ser alguém com quem você tem alguma afinidade. Não pode ser mandar uma carta para um colega de trabalho, para um outro escritor, para um editor. A relação tem que ser mesmo uma relação importante de afeto. E funcionou muito bem, porque as pessoas realmente se abriram e vai ser interessante daqui uns anos ler essas cartas, perceber como é que as pessoas atravessaram esse momento. Inspirado nesse projeto, surgiu o Laços pela Escrita, que é do Laboratório de Produção Textual, do qual você fez parte também desse projeto.
E como foi enviar uma carta para alguém que você não conhecia? Olha, uma das minhas maiores alegrias com o projeto Cartas de um Outro Tempo, que foi longe, participou também foi adotada, as cartas foram adotadas pelo Museu da Língua Portuguesa, não esperava, teve uma boa audiência, 60 mil leitores, mas uma das minhas maiores alegrias foi quando o Ribamar me procurou, dizendo que estava fazendo um trabalho parecido com vocês, inspirado nesse projeto, assim, eu senti que estava valendo a pena, sabe? Porque é muito difícil trabalhar com literatura num país em que a literatura não é valorizada, né? As pessoas cada vez leem menos, infelizmente, e sempre eu quis chegar no maior número possível de pessoas. A minha ambição com a revista Pessoa não era me dirigir aos leitores, os grandes leitores, os leitores aficionados, né? Eu uso essa imagem, não era uma revista para casa de chá, era uma revista para rua mesmo, porque eu acho que eu não acredito que as pessoas não gostem de ler, eu acho que elas não têm tempo, acho que elas estão vivendo num ritmo muito alucinante, não conseguem se concentrar, mas eu acho que se você der a oportunidade para elas, eu acho que elas podem descobrir ali um gosto pela leitura. Então eu sempre quis chegar principalmente nos chamados potenciais leitores. Então eu falei, poxa, finalmente funcionou, eu já posso fechar a revista. Cheguei num lugar, eu não conhecia a cidade de vocês, depois eu fui ler sobre a cidade de vocês têm um índice de educação alto, né? Eu fiquei super feliz com essa características da cidade e tal, e fiquei assim realmente super feliz. Eu valorizo muito o papel do mediador, né? Eu acho que o Ribamar provou realmente um professor vale tudo, e que as nossas políticas públicas deviam valorizar com todas as forças os professores de escola pública. E aí chegou uma carta muito bonita, muito generosa. A primeira coisa foi tentar imaginar quem era o meu interlocutor, não é? Eu não tinha nenhum vestígio possível, mas eu respondi com muito gosto, de forma muito honesta e muito sentida. Eu espero que tenha agradado o interlocutor. Antes da criação da revista Pessoa, você era jornalista. Por que você decidiu escolher o jornalismo? Porque eu era uma pessoa desde sempre muito questionadora. A chata da família, sabe? A chata da família. Por que isso? Como isso? Queria entender de novo o que está por trás daquilo que a gente vive e não entende bem por quê, né? Como é que as coisas se dão, como é que se desenvolve. Então, eu tinha dois caminhos. Minha família queria muito que eu fizesse direito, que é uma profissão que eu acho muito bonita também. E também eu podia ser uma advogada questionadora, né, contestadora. Mas eu acho que o jornalismo era um chamamento, sabe? O jornalismo me quis. E foi realmente, durante muito tempo, muito importante para mim. Não sou uma jornalista de dar muita cara, de ir pra rua. Eu gosto mais de pensar em pautas e reportagens, editar. E então foi isso, assim, acho que uma característica natural minha de querer saber, não se conformar com a primeira resposta, confrontar as respostas, tentar imaginar os interesses por trás das respostas, as agendas por trás das respostas. Era muito cismada, assim, não acho que nada seja inocente, e acho que desde sempre eu não achava que havia inocência. Nos dias de hoje, as mídias digitais estão transformando a maneira como nós temos acesso aos textos literários. Quais são os pontos positivos e negativos dessa influência digital? Olha, eu vejo com otimismo. Eu acho que democratizou não só o acesso a conteúdos vários, como também democratizou o acesso à produção de conteúdos. Porque antes você tinha a produção
de conteúdo, e vamos falar da nossa área, conteúdo cultural, na mão de alguns apenas, não é? Então, assim, agora você ouve outras vozes, né? Outras experiências, acho que trouxe diversidade, trouxe pluralidade para o debate. Agora, eu acho que, como tudo, tem problemas, não é? Mas aí eu não sei se é um problema da tecnologia, é um problema do ser humano, né? Infelizmente, nós somos mal educados, não respeitamos regras, desconhecemos o que seja ética. E realmente a internet, ela é um megafone, né? Então ela potencializa muito mesmo a discussão, o grito, o ruído. Mas eu acho que também ainda é tudo muito novo pra gente. Eu quero acreditar que a humanidade vai conseguir fazer um uso melhor dessa tecnologia, né? Para dialogar, para, enfim, fazer uma grande concertação. Mas isso também vai depender de políticas também, né? Para restringir as pessoas que fazem mau uso da internet por pura má fé, como a produção de fake news e tudo isso. Então a gente vai ter que ter uma legislação para coibir, para inibir, né, esse tipo de difusão de mentira sobre as pessoas, distorção de fatos e tudo. Mas eu até fiz uma dissertação, a minha dissertação de mestrado é baseada no impacto do digital na experiência de leitura literária, né? E foi interessante porque eu fui muito criticada, positivamente, houve muita discussão em torno desse meu ponto de partida, né? Porque o meu orientador e a banca diziam assim, você já tem uma ideia definida sobre o digital, né? E você não pode ir para uma pesquisa já com uma resposta. E eu achei aquilo muito honesto. Então tá, vou lançar as perguntas. E curiosamente, a resposta não foi diferente, entendeu? Porque no fundo, para mim, o que mostrou foi isso. Assim, eu acho que sempre há um grande choque na história quando uma nova tecnologia surge. Foi assim quando a gente saiu também dos manuscritos, quando surgiu o Gutenberg, entendeu? Quando surgiu quando os livros passaram a ser impressos. Foi um choque. E as pessoas demoram muito ainda, assim, o digital oferece realmente muita oportunidade, mas ainda tem muita gente que resiste a essa mudança, né? Então, porque o hábito cultural demora mais tempo para ser adquirido, a tecnologia avança mais rápido que o hábito cultural. E os mesmos problemas que o digital hoje enfrenta, o impresso enfrentou também e enfrenta também, né? Existe realmente uma avalanche informacional no digital. Isso é um problema, porque essa experiência, para ela ser positiva, você precisa que o navegador tenha letramento digital, você precisa que ele saiba que ele tenha ferramentas para filtrar o conteúdo, o que é bom, o que é autêntico, o que é sério. Mas, de novo, o problema não é da tecnologia. Nós é que temos que formar essas pessoas para que elas estejam preparadas para essa navegação, não é? E realmente ela não vai resolver o problema da falta de leitura, mas eu acho que ela pode conviver perfeitamente com o papel e chegar a mais pessoas. Porque há lugares no Brasil, vamos falar do Brasil principalmente, em que não há livrarias, não há bibliotecas, as escolas públicas não têm livros para disponibilizar para os seus estudantes. Com o digital, esse estudante deixa de estar isolado. Agora, é óbvio que ele vai precisar de uma mediação, como o Ribamar, que fez vocês chegarem às cartas de outro tempo, entendeu? Então, é tudo muito complexo e exige esforços de várias frentes. Então, isso não utiliza a ferramenta, pelo contrário, só demanda mais esforços para que ela seja uma ferramenta de fato inclusiva, de fato positiva, não é? Traga bons resultados. Então as pessoas perguntavam, mas tá lá realmente a internet com o conteúdo da revista? A pessoa não é nada, de fato não é nada, porque até a pessoa conseguir chegar até ali, né, é um processo. Mas é o mesmo com as livrarias físicas.
Eu lembro de um professor que dá um exemplo de ele frequentar uma livraria debaixo de um prédio e os moradores daquele prédio saíam, iam para o trabalho e passavam em frente à livraria, voltavam do trabalho e passavam em frente na livraria e nunca sequer tinham entrado naquela livraria. Ou seja, a experiência também presencial do papel, do livro material, também depende de mediação. Né? Sem a mediação, sem o Ribamar, aqueles moradores daquele bairro não chegariam àquela livraria nunca. Então, a ferramenta, a tecnologia, ela não resolve nenhum problema sozinha. Essa é a questão. Como você vê o incentivo à leitura no Brasil? Eu acho uma tristeza. Eu não vejo, na verdade, cadê? Não, eu acho assim, há iniciativas incríveis da sociedade. Assim, tem muita gente trabalhando por amor à causa, né? E investindo tempo, dinheiro, tudo e mais alguma coisa para incentivar o hábito de leitura no Brasil. O problema é, de novo, as políticas públicas, né? Que são inconsistentes, tem governo que investe, sai governo, o seguinte desinveste, né? Infelizmente, a gente nem tem um governo agora, o que a gente tem é uma máquina distribuidora. Então, assim, fica muito dependendo de ações particulares, individualizadas, né, ou mesmo institucionais da sociedade civil, o que é uma pena, porque isso tem teria um impacto se tivesse realmente uma política consistente, permanente e sólida, que não pudesse ser destruída pelos governos seguintes. Nós certamente estaríamos num outro patamar. Talvez não estivéssemos aqui agora nessa situação política inqualificável, né? Inqualificável, das mais tristes da história. Dentre as reformas que o governo atual pretende realizar está a reforma tributária, que pretende taxar os livros 12%, né? Eu queria que você comentasse qual seria o impacto se essa reforma fosse aprovada. É inacreditável que alguém tenha coragem, em pleno século XXI, de propor uma taxação de livro, né? Quando no Brasil as grandes fortunas não são taxadas. Mas também não é surpreendente, né? Vindo de uma pessoa completamente ultrapassada, né? Esse ministro da Economia, um ressentido. Eu não entendo, eu acho que não sabe nem fazer conta, porque matematicamente não teria impacto nenhum na economia taxar livro, né? Para mim, claramente, é uma política de destruição mesmo, de diminuir o acesso das pessoas a um dos produtos mais importantes, entendeu? No processo de autonomia, né? De cada um de nós. Então, eu acho que não há dúvida que só pode ser isso, entendeu? Não taxar fortuna, que poderia trazer mais receitas, e taxar livro, e o argumento é de uma idiotia que é quase inacreditável. Você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo, uma pessoa que tenha coragem, o desplante de defender uma taxação do livro, entendeu? Quer dizer, vai complicar ainda mais o acesso à leitura. Para muitos brasileiros, o livro já é caro, né? Vai levar livrarias à falência, as pessoas já vivem, não tem margem de lucro, é muito pequena no mercado editorial, entendeu? Ninguém está no mercado editorial para ficar rico, né? Então não faz menor sentido, lamentável, e eu espero que a gente consiga barrar isso, né? Eu não sei se eles inventam fazem esses anúncios só para a gente ficar enlouquecido tentando não permitir, não é, que essas propostas avancem. Enquanto isso, eles estão fazendo outras coisas muito piores. Pode ser também um diversionismo, porque não tem lógica. Atualmente, você vive em Lisboa, né? E como foi esse processo de mudança e adaptação? É muito fácil viver em Lisboa. É um pequeno paraíso. Eu já tinha vivido aqui na década de 90 e agora eu tô vivendo com a minha família. Eu era jovenzinha, né? Agora eu tô vivendo com a minha família, com meu marido, com meu filho. O marido é português. E nós temos cidadania portuguesa também, eu e meu filho.
eu não me sinto em outro país, eu me sinto... É impressionante essa força da língua, realmente, né? A pessoa dizia, minha pátria é a minha língua, e eu me sinto realmente em casa. Óbvio que eu sinto que alguns códigos são diferentes, mudaram, mas é como se eu tivesse saído de São Paulo para uma outra cidade qualquer no Brasil. Depois, por sorte, eles estão muito acostumados com novelas e música brasileiras e eles entendem perfeitamente o nosso registro, não é, linguístico, do jeito que a gente fala e tudo. Não há diferença para eles, praticamente. Sou compreendida, mesmo quando eu falo o português do Brasil, eu sou compreendida, o que é uma pena, porque aí eu não sou obrigada a me corrigir, acabo falando português do Brasil. E eu fico achando que posso parecer um pouco indelicada, né? Porque, na verdade, você tem que usar o registro local. Mas, com o tempo, eu chego lá. Eu já vivi na década de 90, já tinha absorvido muitas dessas maneiras de falar deles. E eu acho que, com o tempo, eu retomo isso também. Depois, é um país civilizado. É um país calmo. Tá vivendo também... tá enfrentando algumas questões também. Também a extrema-direita aqui começa a ganhar asas, começa a preocupar, mas por enquanto a gente tem um governo social-democrata, tem conseguido enfrentar com dignidade, é o mínimo que se pode dizer, essa crise sanitária que se transformou claramente numa crise econômica. E então é uma experiência, de fato, viver aqui muito pacífica, né? E eu tô criando também um projeto novo aqui, que é uma casa cultural, Casa Mombac, e vou poder desenvolver algumas atividades, como cursos, palestras, seminários, clubes de leituras, juntar todas as pessoas que vivem aqui, portugueses, estrangeiros que vivem na cidade, e promover também de novo um diálogo, dessa vez presencial. Assim, vai ser a minha experiência presencial depois de 10 anos tão focada no mundo digital, não é? E eu acho que pode ser interessante agora, porque acho que existe uma fadiga do digital por conta do confinamento, né, do lockdown, e o que não nos impede de novo, apostar num certo hibridismo. Eu acho que a gente vai ter atividades online também, mas a Casa Mombac vai se comunicar, vai dialogar também com a revista Pessoa, e agora eu vou atuar de novo nas duas frentes, né? No digital para o mundo todo, e pensar de forma mais local também as questões que o país atravessa, e principalmente como isso se reflete na cidade de Lisboa. Para finalizar, eu gostaria que você enviasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Continuem lendo. Não desistam. Estudem, é muito importante, e o mundo cada vez está ficando mais complexo, não é? E assustador. Não que a história não tenha tido momentos assustadores antes, não é? Mas a gente vai precisar dessa ferramenta, dessa capacidade de pensar, de discutir, de questionar, de garantir a nossa própria autonomia para se inscrever no mundo, para se inscrever no nosso tempo. Então, estudem. Eu sei que muitas vezes é difícil porque há outras demandas, principalmente quando se é muito jovem. O país não facilita, não é? Não protege o seu estudante, tenta sucatear as escolas públicas, mas sigam, e para que vocês possam ser os donos das suas próprias vidas. É isso, pessoal. Obrigada, Mirna. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Certamente, eu vou acompanhar o trabalho de vocês, e eu espero muito um dia poder conhecê-los pessoalmente, Maria. Seria, assim, uma grande alegria. Eu ainda vou baixar aí na escola de vocês.